O cientista louco, em sua busca pela verdade, na verdade realizou experimentos usando incontáveis ovos de insetos. No final, ele chegou a transformar sua própria esposa e filha em rainhas dos insetos. No futuro, um vírus que transforma humanos em insetos gigantes devasta o mundo. Uma vez infectada, a pessoa tem o corpo endurecido em 10 minutos. Depois, a infecção se espalha por todo o corpo, eventualmente transformando-a em um terrível inseto gigante. Existe apenas uma maneira de impedir que o vírus se espalhe dentro do corpo. É preciso decapitar a pessoa infectada em até 20 minutos. Curiosamente, aqueles com menos de 15 anos são imunes à infecção. Devido a esse vírus, a população mundial caiu para 1/3 do que era antes. Os humanos restantes só podiam se esconder dentro de muralhas para sobreviver, enquanto o mundo exterior era dominado por insetos gigantes mutantes. Essas criaturas mutantes são chamadas de K-Gaster. Eles se alimentam de humanos. Esta é a área E05. A cidade parece próspera, mas as favelas escondidas em seu interior estão degradadas e destruídas. Este homem se chama Kido. Ele é um exterminador. Ele é frio, calculista e extremamente racional. Toda a sua vida gira em torno de matar K-Gaster. Um dia, ele se deparou com um Jeep sendo perseguido por vários K-Gaster. Kido imediatamente começou a persegui-los. K-Gaster possuem carapaças externas extremamente resistentes. Seus únicos pontos fracos ficam nas articulações. Kido mirou precisamente nos pontos fracos deles e rapidamente eliminou vários. Mas no meio do caos, o Jeep à frente infelizmente caiu de um penhasco. Quando Kido encontrou o veículo, viu um pai e uma filha dentro dele. O nome do homem era Griffith. Ele estava mal, quase sem forças. Com seu último suspiro, Griffith confiou sua filha, Eli, a Kido, implorando para que ele a levasse até a mãe. Kido concordou com o último desejo do homem e então carregou a inconsciente Eli para longe. Algum tempo depois, ele acordou. Ela lutou para se soltar de Kido, gritando e chorando pelo pai. Nesse mundo caótico, Kido presenciara despedidas e se tornara insensível a elas. Mas, como prometera ao pai de Eli, levou a garota de volta para a cidade dos humanos. Naquela noite, Kido preocupava-se com ela, então ficou do lado de fora da porta dela, um tempo antes de sair silenciosamente. Eli ouviu o barulho, levantou-se e o seguiu. Ela viu Kido praticando esgrima. Ultimamente, uma série de assassinatos vinha ocorrendo nos cortiços. As vítimas tinham seus membros decepados e os órgãos internos removidos. Em apenas 2 dias, 4 pessoas estavam mortas. Até partes dos cadáveres haviam sido devoradas. Surpreendentemente, todas as vítimas eram exterminadores. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de ovos de insetos apareceu do lado de fora da cidade. Os militares acreditavam que era obra de K-Gaster e contrataram Kido para eliminá-los. Mas logo depois, Kido recebeu uma carta. Dentro havia um mapa com as localizações das partes dos corpos dos 4 exterminadores marcadas. Não havia dúvida de que aquilo era um convite do assassino, e o próximo alvo era Kido, o que significava que o assassino não era um K-Gaster. Seguindo o mapa, Kido rastreou a origem até as favelas. E de fato, a pessoa misteriosa estava esperando lá. A figura estava envolta em lençóis da cabeça aos pés, tornando impossível ver seu rosto. Kido avançou e imediatamente a figura também se lançou contra ele. Mas assim que eles se chocaram, o peito da figura se abriu repentinamente e vários tentáculos emergiram. Por sorte, Kido reagiu rápido e evitou o ataque por pouco. Ainda assim, um tentáculo arranhou seu braço. Estavam cobertos de veneno. Os sentidos de Kido rapidamente ficaram entorpecidos. Sua visão começou a ficar turva. Mas o que mais o preocupava era a pessoa à sua frente. Essa figura apresentava todos os sinais físicos de infecção por K-Gaster, mas ainda mantinha a consciência humana. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando a figura estava prestes a desmembrar Kido, Eli chegou a tempo e enviou um sinal de socorro da torre de vigia, mas isso também chamou a atenção da figura. Estranhamente, quando a figura viu claramente o rosto de Eli, pareceu ficar paralisada em pensamento. Esse breve momento de hesitação deu a Kido uma chance de contra-atacar. Ele rapidamente levantou sua arma e mirou na fenda neural da segunda vértebra cervical, o único ponto fraco de um K-Gaster. A figura misteriosa ficou ferida e imediatamente fugiu do local. Eli correu para ver se Kido estava ferido, mas Kido estava mais preocupado em saber se ele estava bem. Quando ouviu que ela estava bem, Kido finalmente relaxou e desmaiou. O distrito E05 estava se preparando para a celebração de seu aniversário. Todos estavam ocupados com os preparativos. No entanto, um caminhão de carga que entregava suprimentos foi engolido por areia movediça no meio do caminho. O exército rapidamente correu para investigar e descobriu que o incidente havia sido causado por um K-Gaster. Para garantir que o evento de aniversário acontecesse sem problemas, o exército procurou Kido para discutir contramedidas. Eles decidiram por fim usar alguém como isca para atrair o K-Gaster para um túnel subterrâneo e explodi-lo. Mas durante a execução do plano, o companheiro de equipe de Kido, Kazin, infelizmente foi infectado pelo vírus. Logo depois, a infecção de Kazin piorou. Ele implorou aos outros que o matassem, mas ninguém teve coragem de atirar em seu companheiro. Eventualmente, Kido chegou. Depois de ouvir as últimas palavras de Kazin, ele relutantemente o decapitou. Sangue carmesim espirrou no rosto de Kido. Em seguida, ele entrou na sala com uma expressão vazia, encarando suas mãos ensanguentadas no espelho, antes de finalmente desabar em lágrimas.
Eli não pôde deixar de perguntar a Mario sobre o passado de Kido. Kido nasceu em uma cidade na extremidade leste do continente. Ele foi criado por Lazarus, o líder dos exterminadores. Desde pequeno, Lazarus o tratou como um filho, ensinando-lhe todas as habilidades de exterminador que conhecia. Kido foi isca para atrair K-Gaster. Ele sempre confiou plenamente em Lazarus. Acreditava firmemente que Lazarus destruiria K-Gaster antes que alcançasse. Naquela época, os exterminadores liderados por Lazarus sobreviviam saqueando. Depois de eliminar o K-Gaster para o povo, eles saqueavam os bens dos civis como pagamento. Esse comportamento gerou um ressentimento generalizado. Como resultado, os militares mudaram seus regulamentos. Humanos infectados com o vírus mortos e a recompensa paga após criarem asas. Mas durante uma missão conjunta com os militares, exterminadores traídos e abandonados. Quase todos foram exterminados. Apenas Lazarus e Kido sobreviveram. No entanto, Lazarus já havia sido infectado e não tinha muito tempo de vida. Em seu leito de morte, ele não parou de ensinar Kido. Para matar um K-Gaster, mire no pescoço. E com isso, tirou a própria vida. A partir desse momento, Kido perdeu a vontade de viver e se fechou completamente. No seu momento mais vulnerável, ele encontrou conforto em Keira. Eles se conheceram pela primeira vez em um estabelecimento para adultos. Quando Kido ainda era apenas uma criança, Keira o repreendia de forma brincalhona, dizendo que menores de idade não deveriam estar em lugares assim. Ela era a deusa de todos os homens daquela região. Até mesmo Lazarus nutria sentimentos por ela. Mas apesar disso, Keira nunca foi leviana. Ela acabou se tornando a pessoa mais próxima de Kido. Os militares, sem querer perder um recurso tão poderoso quanto um exterminador, ameaçaram Kido a se juntar a eles, ou então ser preso. Keira tentou desesperadamente protegê-lo, mas ele não queria arrastá-la para o fundo junto com ele. Então, numa noite, ele deixou para trás todo o seu dinheiro e um crucifixo que simbolizava suas crenças e desapareceu sozinho. Quando Keira encontrou sua carta de despedida, saiu correndo freneticamente para procurá-lo, mas já era tarde demais. Ela desabou, impotente na rua, em lágrimas. Agora, Kido mais uma vez experimentava a agonia de perder um companheiro, mas desta vez, foi Eli quem o consolou. Justo quando ele começava a se recuperar da dor, ele recebeu informações do exército. O relatório afirmava que um K-Gaster interrompeu o ataque a uma garota, e indícios apontavam que a garota era ele. Um grupo veio capturá-la. Franz, um cientista de cabelos prateados, pesquisava a mutação entre humanos e insetos. Mas Kido já havia tirado ele pela janela dos fundos. Durante a fuga, as crianças locais ajudaram a distrair os soldados, mas então, um soldado agarrou uma das crianças como refém. Quando o soldado apontou a arma para matar a criança, Eli de repente se lembrou de uma memória dolorosa. Então de sua boca, saiu um grito de K-Gaster. Para o choque de todos, o soldado se transformou em um K-Gaster e obedeceu a sua ordem. No entanto, no final, Eli ainda foi capturada por Franz e levada embora. Kido encontrou um cartão de memória escondido entre os pertences de Eli. Após decodificá-lo, ele viu uma gravação do agora falecido pai de Eli, Griffith. Griffith revelou uma verdade chocante. Ele não era o pai biológico de Eli. Franz era seu verdadeiro pai. Griffith já havia sido assistente de Franz. Os dois eram tão próximos quanto irmãos, até que um certo projeto experimental fez com que se desentendessem completamente. Franz tinha uma irmã chamada Tanya, mas Tanya não era totalmente humana. Ela havia sido retirada cirurgicamente do útero de uma mulher infectada pelo vírus. Eles não tinham nenhuma relação sanguínea. Franz usou a base genética de Tanya para criar um sujeito experimental humanoide. Eles deram a esse sujeito o nome de Odd. Desde o nascimento, Odd foi forçado a passar por experimentos brutais. Eles pretendiam criar Odd para que se tornasse um ser capaz de controlar o K-Gaster, mas no final, o projeto fracassou. Odd se tornou nada mais do que uma máquina de matar. Logo depois, Franz descobriu um padrão estranho. O K-Gaster mutante se comportava como formigas, todos governados por uma única rainha. Se Franz pudesse criar uma rainha sob seu controle, ele poderia indiretamente controlar todo o K-Gaster. Com os dados de Odd e Tanya, seu experimento progrediu. Para garantir que uma rainha reserva pudesse ser criada, Franz se casou com Tanya, e eles tiveram uma filha. Aquela garota era ele, mas no final, o experimento ainda falhou. O verdadeiro gênio por trás dos bastidores, Aitam, investiu imensos recursos e mão de obra nessa pesquisa. Ele não toleraria o fracasso de Franz. Desesperado, Franz decidiu usar a própria Tanya como a próxima cobaia. Griffith se opôs fortemente à ideia, mas Tanya disse que estava disposta a ser sacrificada. Franz começou a dissecar Tanya, procurando em seu corpo a verdade sobre a infecção humana. Depois, Tanya foi selada dentro de um casulo artificial criado por Franz. Ela nunca mais acordou. Por fim, Franz alcançou seu objetivo de vida. Ele transformou Tanya na rainha, transmitindo pulsos sônicos específicos de dentro de seu casulo. Tanya podia controlar o K-Gaster, mas Aitam tinha ambições muito maiores. Estudos recentes revelaram que algumas pessoas nasciam carregando genes dormentes de K-Gaster. Expostas às ondas sonoras da rainha, esses genes seriam despertados, elas transformariam em K-Gaster. Aitam chamou processo de o julgamento. Eliminando os portadores do gene, ninguém se tornaria um K-Gaster novamente. A humanidade estaria livre da praga. Para garantir que o plano durasse a longo prazo, Franz pretendia
pretendia criar Ellie como uma rainha reserva. Griffith, olhar para a inocente Ellie, a levou embora. Talvez por culpa em relação a Tanya, Franz não os perseguiu. Por muitos anos, Griffith desempenhou o papel de pai de Ellie. Aos poucos, Ellie esqueceu os horrores de sua primeira infância. Ela acreditava que Griffith era realmente seu pai, mas a felicidade nunca dura. Quando Ellie completou 14 anos, seus genes Kegaster despertaram. Ela acidentalmente transformou um humano em Kegaster. Griffith passou noites pensando em acabar com a vida dela, mas nunca teve coragem. Logo depois, Ellie foi capturada e levada de volta ao laboratório. Aidaham planejava transformar Ellie na nova rainha e usá-la para controlar o distrito e 05, mas durante o processo de transporte, Odd de repente matou os guardas e disse a Ellie para ir ver Tanya uma última vez. Odd foi tratado como nada além de um sujeito de testes desde o momento em que nasceu, eventualmente se tornando uma criatura monstruosa. Para se vingar dos cientistas que o torturaram, Odd libertou todos os insetos de suas placas de Petri, massacrou os pesquisadores e devorou seus órgãos. Para extravasar o ódio profundo, Odd queria ajudar Ellie a escapar, mas as forças de Aidaham eram avassaladoras. Eles a localizaram rapidamente. Embora Ellie ainda não tivesse se tornado uma verdadeira rainha, quando ela tocou no Kegaster, ainda conseguiu controlá-los dentro de um pequeno alcance. Então ela montou em um Kegaster e correu na direção de sua mãe. Para impedir Ellie, Aidaham ordenou que Franz amplificasse as ondas sônicas da rainha ao máximo, ativando o controle sobre todos os Kegaster sob a influência do som. Os Kegaster capturaram Ellie e a levaram diante de Aidaham. Ellie olhou para Franz, que se escondia atrás de Aidaham, com uma expressão cheia de emoções complexas. Desde o dia em que ela nasceu, Franz nunca permitiu que ela o chamasse de pai. Nesse momento, um parafuso se soltou. Ellie perdeu o equilíbrio e caiu das escadas. Felizmente, Kido chegou bem a tempo e a salvou. Ele tinha planejado tirar Ellie daquele lugar, mas Ellie ainda tinha um último desejo: ver sua mãe pela última vez. Enquanto isso, Franz de repente se voltou contra Aidaham. Ele atirou e matou o homem de Aidaham. Os dois sempre haviam apenas usado um ao outro. Com o fim da relação, o desejo de Franz era concluir a pesquisa de seu pai e descobrir a verdade sobre a infecção humana. Para ele, esse desejo agora havia sido realizado. Ao construir o casulo artificial, Franz havia secretamente reescrito o código do sistema. Quando o casulo atingisse potência máxima, o sistema iniciaria uma reinicialização. A partir desse momento, a rainha permitiria que Kegaster se alimentasse livremente por 1 hora. Em outras palavras, por 1 hora inteira, o Kegaster devoraria indiscriminadamente, amigo ou inimigo. Aidaham matou Franz, e então continuou com seu exército para encontrar Ellie. Durante a fuga, Kido se feriu ao protegê-la. Eles fugiram por uma passagem secreta. Inesperadamente, eles encontraram Aidaham ali. Aidaham disse a Kido para entregar Ellie, e ele o deixaria viver. Kido recusou. Ele disparou sua arma e detonou um cano de gás. Então agarrou Ellie e disse para ela ir ver sua mãe. Ele ficou para trás para segurar o inimigo. Kido disse a Ellie que ela precisava sobreviver, então se virou sem olhar para trás. Mesmo ferido, Kido ainda lutava com um poder avassalador. No meio do caos, ele acertou um tiro direto na cabeça de Aidaham. Ellie finalmente conseguiu chegar ao lado de sua mãe. Nesse momento, a voz de Franz ecoou pela sala de controle. Acontece que Aidaham havia conseguido matar Franz completamente. Usando suas últimas forças, Franz abriu a porta para Ellie e explicou que o laboratório agora estava completamente sem ninguém. Enquanto o oxigênio e os nutrientes fossem cortados, Tanya morreria lentamente. Então, uma alavanca surgiu ao lado de Ellie. Tudo o que ela precisava fazer era puxá-la, e tudo aquilo acabaria. O casulo artificial seria desligado, o que significava que o Kegaster não estaria mais sob o controle de ninguém. Ellie tomou a decisão de libertar sua mãe desse pesadelo. Ela cortou à força o suporte de vida de sua mãe. O casulo artificial se desfez, o sistema começou a colapsar, e Tanya finalmente viu sua filha pela última vez. Mesmo no fim, Tanya não conseguiu tocar fisicamente sua filha. Com suas últimas forças, ela escreveu 3 palavras no vidro: "Eu te amo". A rainha estava morta. O Kegaster imediatamente deixou a instalação. Finalmente Kido alcançou Ellie, que havia desabado de tristeza. Juntos, eles enterraram Tanya na estufa. Odd colocou o corpo de Franz ao lado do dela. Embora eles não fossem seus verdadeiros pais, foram eles que o trouxeram a este mundo. Todos os envolvidos nos experimentos agora se foram. Sua vingança estava completa. A partir de então, ele não se apegou mais à dor de seu passado trágico. Kido e Ellie deixaram aquele lugar juntos. O caminho à frente era longo, mas eles o enfrentariam lado a lado. Embora eles não fossem seus verdadeiros pais, foram eles que o trouxeram a este mundo. Todos os envolvidos nos experimentos agora se foram. Sua vingança estava completa. A partir de então, ele não se apegou mais à dor de seu passado trágico. Kido e Ellie deixaram aquele lugar juntos. O caminho à frente era longo, mas eles o enfrentariam lado a lado.